Brasil é um país que até não tem tanta catástrofe quanto alguns outros lugares. Esta do Rio Grande do Sul pegou a todos de muita surpresa, está sendo considerado o mais grave dos acontecimentos climáticos no Brasil até agora. Eventualmente, todos os anos, quando vai chegando dezembro, eu já começo a me preocupar com os deslizamentos. No ano de 2011, ocorreu um deslizamento de terra na região serrana do Rio de Janeiro, na região de Teresópolis, quando as chuvas intensas provocaram deslizamento dos morros, muitas árvores desceram, encobriram centenas de casas. Durante a operação de resgate daquela ocasião, os bombeiros notaram que havia um cachorrinho tentando cavar no mesmo lugar. Ele não saía dali com as patas já machucadas. Eu vi uma fotozinha dele com a pata e assim aqui machucado de tanto cavar. E eles vieram a saber que naquele lugar onde ele estava cavando era o lugar de uma casa onde ele vivia, foi adotado por aquela família e a família estava toda soterrada naquele lugar. O nome daquele cachorro era Caramelo. Depois desse cachorro, a mídia divulgou, começou a fazer muitos memes, etc. E hoje o cachorro Caramelo é um meme bem conhecido e pode se tornar até o mascote oficial do país, porque há um deputado que está com um projeto de lei para que isso aconteça. Um vira-lata que pode se tornar o representante, o mascote oficial do Brasil. Muito bem. Até que tem um cavalo aí que foi chamado de Caramelo também, né? Que foi resgatado recentemente lá das enchentes. Mas como você se sentiria se você fosse comparado com um desses cachorrinhos? Abandonados? Precisa ser adotado? Se você fosse comparado a um vira-lata na fé, por assim dizer, como você reagiria? Isso aconteceu com uma mulher. Nós lemos na Bíblia que foi comparada dessa maneira. Não por qualquer pessoa, mas por Jesus. E a mulher cananeia, com esse acontecimento, se fez revelar uma mulher temente a Deus, uma mulher com fé e perseverante na fé e na oração. Por isso eu resolvi nesta noite falar e conversarmos sobre esta mulher cananeia, que é um exemplo de mãe perseverante na oração. A simples leitura do texto já nos fornece muitos detalhes sobre essa mãe, e o texto também nos ensina algo muito importante sobre os discípulos e nos revela coisas preciosas sobre Jesus e sobre a oração. Está registrado em 2 episódios, em Marcos 7 e em Mateus 15. Nós vamos ler o de Mateus, o registro que Mateus fez no capítulo 15 desse acontecimento, lá no versículo 24 até 30. Mateus, 15, 21 até 28. 21 a 28. Mateus 15, 21 a 28. O texto diz assim: partindo dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra.
Seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Deus abençoe a sua palavra, lida ao nosso coração. Essa mulher não foi revelado sobre ela o nome, nem aqui, nem no livro de Marcos. Nós não sabemos seu nome. Desconhecemos, mas sabemos que ela foi chamada mulher cananeia por causa da região em que ela vinha, que ela habitava. Ela não era parte da família judaica, era de uma descendência grega e habitava nessa região de Tiro e Sidom, que eram cidades fenícias. Por isso ela era chamada também em alguns outros lugares, você vai ouvir, Marcos fala que é a mulher cirofenícia, por causa disso. Esse é o lugar onde hoje fica o Líbano. O povo desse local era considerado pelos judeus como um povo pagão, adoradores de Baal e de Moloque. Um povo totalmente distante das origens, das tradições judaicas, não cumpridoras da palavra. E no passado, essa cidade de Tiro e Sidom exerceram uma péssima influência no meio do povo de Israel e os levou a aprender a adorar ídolos. Isso já em tempos proféticos, tempos passados. Então essa marca ficou e os judeus consideravam aqueles povos como cachorros por causa disso. Jesus deixa claro nessa passagem que seu ministério era voltado para as ovelhas perdidas de Israel. Mas nós vemos também no texto que a sua misericórdia e o alcance do seu amor e a extensão da sua obra salvífica, sua obra salvadora, não estava apenas na fronteira de Israel, ela se expandia para fora das fronteiras. O que nós podemos aprender com essa mulher cananeia hoje? E não somente as mulheres, mas os homens também. Nós temos muito a aprender com ela. Primeiramente, nós temos aqui resposta de oração. Nós temos uma oração, temos uma súplica. Temos uma mãe suplicante. E nós aprendemos então, primeiramente, que Jesus responde à oração da maneira que Ele quer e no tempo que Ele quer. Estamos diante de uma mãe. E era uma mãe que tinha uma necessidade enorme, porque na sua casa havia uma filha possessa de espíritos malignos. E certamente que essa mãe faria de tudo para conseguir a bênção da libertação, da cura da filha quanto a esse mal. Quando ela ouviu que Jesus estava nas proximidades, ela não teve dúvida, correu para lá.
porque a fama de Cristo já havia se esparramado. Aquela região toda falava desse que fazia milagres, desse que multiplicava pão, que transformava água em vinho, que curava leprosos, que curava cegos. A sua fama era conhecida. E apesar de ele estar aqui pedindo para que ninguém anunciasse a sua vinda, a sua chegada, foi anunciada para todos daquela região. E ela desceu até onde Cristo estava. Correu em direção para buscar ajuda. E ela clamava desta maneira: Davi, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse era o seu clamor. Em outra ocasião, se você se lembrar, um outro homem também clamou dessa maneira, Bartimeu, o cego. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E naquela ocasião, quando o cego clamou, Jesus se aproximou dele e perguntou: que queres que eu te faça? O cego respondeu: que eu torne a ver. Então Jesus disse simplesmente: recupera a tua vista. A tua fé te salvou. Essa resposta foi assim, simples, praticamente quase que imediata. Não houve demora. Uma oração respondida rapidamente. Em Mateus 12, nós vemos ele fazendo uma outra cura de um outro cego. E era um cego que também era mudo e endemoniado. Triplamente problemático. E o que Cristo faz? Ele realiza 3 milagres na vida daquele homem. Quando ele clama, ele o curou da cegueira, da mudez e o libertou do demônio. E nesse caso, não foi nem o cego que pediu. E nós vemos algo interessante, foram os amigos dele que o levou a ele até a Jesus. Foram intercessores. O cego não disse uma palavra. Pelo pedido dos amigos, Jesus atendeu e curou aquele homem. Isso nos encoraja, irmãos, a intercedermos em oração pelos que estão necessitados. Cristo atende, sim, a oração intercessória, a oração do seu povo que busca a face dele em favor de outros. A intercessão é um papel muito importante na palavra de Deus, na vida de oração da igreja. É o que nós fazemos aqui às quartas-feiras. E aproveito a incentivá-lo a estar aqui no culto de quarta-feira, quando nós também, mais especificamente, estamos aqui para interceder e para orar. Outra ocasião, Jesus também respondeu de uma maneira interessante a uma oração. Um leproso chegou perto dele e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus respondeu: quero, fica limpo. Está vendo um contraste tão grande com as maneiras de Jesus responder? Esse leproso chegou e disse: se queres, Senhor, tu podes. Eu sei que tu tens o poder, se tu quiseres. E Jesus apenas disse: eu quero, fica limpo. Esse leproso não disse: Senhor, eu decreto que tu me cures. Como há uma tendência hoje de decretar as coisas, ordenar as coisas para Deus. Se quiseres. Ele também não disse: eu profetizo a cura sobre mim. Também não falou, não. Hoje em dia, para qualquer coisa, estão profetizando coisas. Orações proféticas, cultos proféticos e tudo mais. Há uma tendência muito grande de que o homem tenha poder na sua mão.
A oração que é respondida por Deus não é por causa de poder das mãos dos homens, mas por causa de um coração humilhado e quebrantado. Esses casos que nós vimos mostram que em algumas ocasiões as orações foram respondidas prontamente por Jesus. Mas agora olhe como ele reage à oração desta mãe. Quando ela chega e ela diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. O que Jesus faz? A Escritura diz, no versículo 23, ele, porém, não lhe respondeu palavra. Todos nós enfrentaremos ou já enfrentamos alguma situação na vida em que a nossa oração parece que não alcançará qualquer resposta. Haverá tempo em que os céus parecerão de chumbo e que a oração não passa do teto. Nós temos dificuldades quando oramos para lidar com o silêncio de Deus. Quando Ele não responde palavra. A nossa tendência é querermos uma resposta sempre imediata. Já faço o pedido, Ele já ouve, Ele já me dá a resposta, eu já fico sabendo e já falo, que hora que Ele ficou? Ah, foi a hora que Ele falou que ela estaria curada, ficou curada na mesma hora. Então o centurião pôde medir até o horário em que Jesus respondeu aquela oração dele, pedido dele. E nós achamos muitas vezes que tem que ser assim conosco. Nós facilmente esquecemos que Deus é o Senhor das circunstâncias. Ele é que é Senhor das situações. Que Ele tem tudo sob o seu controle. E que até mesmo o silêncio de Deus tem o seu propósito e o seu tempo determinado. Precisamos aprender isso com a mulher cananeia, porque sabe, ela poderia nesse momento, quando ela diz, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada, e ele vira as costas, continua andando, ele não quer saber de nada comigo, vou-me embora. Foi isso que ela fez. Ela persistiu, mas antes dela persistiu, quando Jesus ficou em silêncio, desencadeou nos seus discípulos uma reação interessante também. Isso nos leva à nossa segunda lição do texto. Os discípulos de Cristo, por vezes, se mostram menos misericordiosos e compassivos do que o próprio Cristo. Olha o que eu estou dizendo. Nós, como seguidores de Jesus, por vezes demonstramos pelas pessoas menos compaixão do que o próprio Cristo demonstra, menos paciência do que o próprio Cristo demonstra, menos perseverança com aquelas pessoas não crentes do que Cristo mesmo demonstra. Seus discípulos acharam que talvez Jesus já estava irritado com aquela mulher. Quando ele ficou quieto, diante do seu clamor, eles sabiam, bom, o cego quando clamou, Jesus atendeu logo. Agora ele continua andando, não respondeu nada, é sinal que essa mulher não é digna da sua atenção. Então, os discípulos dão um conselho muito sábio para o mestre. Olha o que eles falam. Aproximando-se de Jesus, disseram, mestre, despede-a. Ela vem clamando atrás de nós. Essa mulher já encheu.
Passou dos limites. Está doendo nosso ouvido aqui. Manda ela embora de uma vez. Que coisa. Que vergonhoso esse conselho. Mas sabe, essa atitude não é muito incomum entre os seguidores de Cristo. Às vezes acabamos desencorajando alguns principiantes na fé, ao invés de ajudá-los a prosseguir. Às vezes, desprezamos alguém que está começando na sua vida espiritual, quando a palavra de Deus diz: não desprezei os primeiros, os começos. Não devemos desprezar isto. Quando alguém vem engateando com muita dúvida, com muita coisa, falando muita bobagem ainda, mas ela tem um longo caminho a percorrer na vida espiritual. Ao invés de tratarmos como superiores a eles, porque eles estão começando somente, porque não conhecem as Escrituras. Lembra-se que até o próprio apóstolo Paulo sofreu isto da parte dos cristãos mais velhos. Disseram a respeito de Paulo no início da sua conversão que ele não era um discípulo verdadeiro, que ele estava ali fingindo para que ele aprontasse o que ele estava querendo era prender gente. Ele sabia que Paulo saiu com essa missão, mas quando Cristo converte o coração de Paulo e Paulo muda completamente e vai para a cidade de Damasco, eles estavam com medo e não acreditaram que Paulo fosse de fato um convertido. Cuidado e cuidemos para que nunca tenhamos essa mesma atitude. Ainda bem que Jesus não atendeu o pedido egoísta dos discípulos. Ele não deixaria aquela mulher ir embora de mãos vazias, embora ele tenha se calado diante daquele clamor proferido por ela. Em terceiro, irmão, a coisa ficou pior. Jesus deu uma resposta muito ainda mais desencorajadora para aquela mulher. Ele disse, ele não despediu, mas ele falou: não fui enviado, no versículo 24, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora entornou o caldo. Quando a mulher ouviu que ele não foi enviado para ela e para as necessidades do povo dela, o que ela poderia ter feito? Ela poderia ter ido embora. Porém, o que ela faz? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, olha o que ela fala: Senhor, socorre-me. O pedido de socorro era uma última alternativa, aparentemente, daquela mãe, porque quase não restavam nela mais forças, quase já não havia mais esperança, e nós podemos vê-la balbuciando com toda a entranha esta frase: Senhor, socorra-me. Ela não desistiu porque ela lembrou-se que na casa dela havia uma filha endemoniada e que precisava do auxílio do único que poderia libertá-la. Estava ali diante dela e ela não iria desistir do seu clamor pela filha. Bem, agora então Jesus vai atender. Você já se encontrou numa situação dessa? Você gastou praticamente quase todos os seus cartuchos da oração e que a resposta não vem? Parecia que ela tinha já chegado nesse ponto. Já havia clamado do fundo da alma. Como é que Jesus não ia lhe ouvir? Depois desse grito de socorro, a resposta de Jesus poderia ter posto um fim no sofrimento daquela mulher. Mas nada
poderia ainda ficar pior do que aparentemente ficou agora com a próxima resposta de Cristo. Ele disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Essa podia ser a gota. Pela verdade, se fosse eu acho que depois de ser chamado e comparado com o cachorrinho, ia colocar o rabo entre as pernas e ir embora. Jesus estava ali somente repetindo um provérbio que se falava naquela ocasião, no tempo, sobre os não-judeus. E a mulher cananeia entendeu o que ele estava dizendo. Porque ela sabia, eles já estavam acostumados a serem tratados como tais, como cachorros, pelos judeus. Ela podia ficar ofendida tremendamente, até revidar o comentário. Mas agora aprendemos com ela uma quarta lição. Nós aprendemos que o amor de uma mãe em sofrimento venceu o orgulho e aumentou ainda mais a sua fé. Diante da frase de Cristo, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, a sua atitude é de humilhação. E ela diz: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Em outras palavras, o que ela estava dizendo é: Senhor, eu ficarei satisfeita com qualquer migalha da tua misericórdia que cair da tua mesa. Eu me satisfarei com a migalha, desde que essa migalha seja a cura da minha filha. E agora é Jesus que se comove. Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como tu queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Então veja que Jesus não está circunscrito ao tempo nosso, ao tempo de resposta que nós queremos que Ele faça, que Ele responda às nossas orações. Ele não está preso a essas coisas. E nós sabemos que não há força em nós para convencê-lo com outros argumentos que não sejam o argumento da submissão, da humilhação, do reconhecimento da nossa necessidade e a nossa dependência inteira na sua misericórdia. Jesus testou a fé daquela mulher até o último grau. Ele poderia sim ter respondido de imediato. Logo na primeira vez, quando ela chegou, ele já podia ter dito: olha, mulher, seja feita conforme a tua vontade. Mas ele foi também conduzindo a própria mulher e o coração daquela mulher pagã, de origem pagã. O coração daquela mulher foi crescendo e aprendendo a confiar, a despertar a fé, até chegar nesse ponto de toda a força de fé brotar do seu coração, e quando ela diz em humilhação que ela não se importava de ser comparada com um cachorrinho, desde que recebesse de Cristo alguma migalha. Mas olha que interessante. Com esse episódio, Cristo está aqui prenunciando que seu ministério e que o seu evangelho não estava restrito ao povo judeu,
mas a que a sua salvação se estenderia a todos os povos da terra e ultrapassariam todas as fronteiras. Quando ele subiu ao céu, o que foi dito? Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. E João 1,12 diz que ele veio para os que eram seus, mas seus não receberam. Mas a todos os que receberam foram feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Agora note o que aconteceu de verdade aqui. O que você acha? Quando Jesus atendeu a esta oração, ele deixou cair umas migalhas para ela como um cachorrinho? Meu querido, Cristo não tem cachorrinhos na sua mesa, ele tem filhos. Filhos. E o que Jesus estava fazendo é colocando aquela mulher pagã em posição de filha. Porque todos quanto receberam, Deus lhes do poder de serem feitos filhos de Deus. A oração perseverante dessa mãe revelou não apenas uma mulher confiante, mas era uma filha que começou a se banquetear na mesa de Jesus Cristo. Ela havia aceitado ficar com migalhas, mas recebeu o banquete de um pai. É isso que faz o Evangelho. Ele torna pessoas indignas, não merecedoras, em recebedoras da graça e da misericórdia de Deus. Pessoas que não poderiam se assentar em sua mesa, mas pela graça de Cristo se achegam e se assentam na mesa com o Senhor Jesus Cristo. Pessoas que são transformadas, revestidas com vestes novas para participarem da mesa. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Assim, essa mulher considerada gentia e pagã foi aceita na família de Cristo. Quinta e última lição. Muitas vezes, se não é a maioria das vezes, quando oramos, Jesus não nos responde de imediato. O sofrimento nos prova e prova a nossa fé. O sofrimento às vezes é necessário para despertar em nós o clamor mais profundo, para despertar o amor pelas pessoas, para aprendermos a esperar na vontade de Deus. O sofrimento e o amor ao próximo nos ensinam a crescer na fé. Muitas vezes, a sua oração não é respondida de imediato, para que você aprenda a trilhar por este caminho de crescimento na fé que você precisa trilhar. Quando você for tentado a pensar que sua oração não tem proveito, que é melhor desistir de orar, resista a essa tentação, firme na fé, como diz Efésios. Se você observar, e você tem participado das mensagens do estudo da armadura de Deus, que tem sido feito no livro de Efésios aqui nas nossas noites, você verá que aparentemente a oração parece não fazer parte da armadura. Está descrito ali naquele texto. Mesmo porque normalmente os estudiosos classificam a armadura em 6 partes apenas, que é o cinto da verdade, a couraça da justiça, calçados do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Então esses são os elementos da armadura de Deus. Mas depois de descrever as armaduras de Deus, que continua o estudo no próximo domingo, eu creio que sim, não é? Paulo diz, orando em todo tempo, no Espírito. E para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos.
Alguém já disse que a oração é como o óleo que lubrifica a armadura. Ou seja, para que a armadura seja perfeitamente usada em segurança e para a segurança do cristão, ela precisa ser untada, borrifada com o óleo da oração. John Bunyan, no seu livro Oração, ele disse o seguinte: orar é derramar o coração e a alma ao nosso Deus. É um ato sincero e repleto de afeições. Orar é renúncia, é entrega, é rendição, é dependência, é submissão, é se humilhar perante o Senhor. Orar é reconhecer nossa pequenez e nossa profunda necessidade da graça e da misericórdia do Pai, que são encontradas somente em Cristo. Esta foi a oração que Jesus respondeu dessa mulher. Este foi o tom que a mulher apresentou do seu clamor intercessório por sua filha. Nesse dia, estamos homenageando as mães, reconhecendo de Deus a bênção que elas são, a influência que elas exercem. Essa mãe cananeia, que não fazia parte naturalmente do povo de Deus, dá a todas vocês, mães aqui presentes, uma lição de fé perseverante. Não somente as mães, todos nós. Mesmo vivendo em uma circunstância de grande sofrimento e de provação, a fé desta mãe a sustentou e alcançou o favor do Senhor. Que Deus, igualmente, nos ajude, e em especial as mães que estão aqui hoje, a derramarem a sua alma perante o Senhor, a aprenderem a ser perseverantes na oração. E as mães, eu digo com toda certeza, são as maiores influencers dos filhos. Nós vivemos na época dos influencers, né? Hoje é moda. O que você é? Sou influencer. O que está influenciando? Só bobagem. Pode olhar lá. Segue a fulana. Dá uma olhadinha. Nem segue. Só dá uma olhadinha nas páginas, nos stories dela, que você vai ver que bela influencer que é. Mas ninguém é mais influencer do que uma mãe que se ajoelha, que ora, que intercede por seus filhos, que intercede por suas casas. Eu tive uma mãe assim. Eu tive esse privilégio. Uma mãe que teve 13 filhos, viúva aos 46 anos de idade, mas que pôde mostrar para mim o que era buscar a Deus em favor dos seus filhos. Ela não se levantava sem que antes se ajoelhasse, ficasse ali 45 a 50 minutos orando por nós. À tarde, orando. À noite, orando. Ela fala, como eu tenho bastante filho, eu tenho que orar um por um, eu demoro para orar, porque eu tenho que citar todas as coisas sobre ele. Que bênção poder ter tido uma mãe desse jeito, que faria 101 anos nesse domingo que passou. Mas o fruto da sua influência persiste nos seus 11 filhos vivos. 3 das minhas irmãs são casadas com um pastor. E dos 8 filhos homens que ela teve, dos 8 homens, 6 são pastores também. Tenho 5 irmãos pastores, só, sem contar sobrinhos. Nós começamos a contar uma vez, acho que chegamos a 27, da ramificação da minha mãe, da árvore genealógica, a partir dela, 27 pastores. Já deve estar passado disso agora na nossa família. Mãe, você é a mais influencer deste mundo.
e que você influencie muito bem os teus filhos com uma vida de fé, súplica e oração. Vamos orar. Deus amado, nós somos gratos porque tua palavra nos deixa registrado este exemplo tão precioso para nós. Nos mostra, ó Deus, que temos que perseverar em oração, que precisamos buscar a tua face incessantemente. Precisamos aprender a orar, Senhor. Ajuda-nos, ensina-nos, como os discípulos pediram. Também te pedimos, ajuda-nos e ensina-nos a orar, a depender da tua graça, da tua misericórdia. Nós não somos caramelos da vida, nós somos teus filhos, Senhor. E nós temos uma posição que fomos elevadas a ela por causa da tua graça e da tua misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a compreender mais sobre a oração, a termos desejo de passar horas em adoração na tua presença. Mesmo que as circunstâncias muitas vezes não ajudem, que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Clamamos tua bênção sobre as mães que estão aqui. Clamamos, ó Deus, que nos ajudes a honrá-las. Em nome de Jesus. Amém.